esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje a igreja celebra a memória de um santo ucraniano, São Josafá. Ele nasceu no ano 1580 na cidade de Vladimir, na Ucrânia, leste europeu. Seus pais, ortodoxos bizantinos. E desde muito cedo ele foi inclinado à oração e à caridade. Não deu outra. Entrou para a ordem de São Basílio. Só que a questão é delicadíssima, porque ele vivia na igreja ortodoxa e entrou numa ordem católica. Padre, explica-nos esta questão de igreja ortodoxa e a igreja católica. Não é a mesma igreja de Jesus Cristo? Todas não têm a mesma comunhão com os apóstolos? Não têm a sucessão apostólica? Sim, até 1054. No ano de 1054, houve o chamado Cisma do Oriente. O Papa Leão IX enviou 3 emissários a Constantinopla, que fica na Turquia, para fazer um processo de reconciliação com o patriarca de Constantinopla, para que a unidade da igreja não se perdesse. Infelizmente, por forças políticas e também por forças das trevas, não houve uma conciliação, não houve um diálogo, uma compreensão. Por quê? Porque o patriarca de Constantinopla, na época, Miguel Cerulário, não é celulário não, é Cerulário. O patriarca Miguel Cerulário, ele estava com indisposições muito grandes para a comunhão com a Sé de Pedro, a comunhão com a Santa Sé, com a Igreja Católica, com a jurisdição petrina, com o primado de Pedro. Ele tinha essa resistência, porque infelizmente o imperador de Constantinopla estava exercendo na vida da Igreja Ortodoxa influências nefastas, políticas seculares, sórdidas e mesquinhas, fazendo da história uma história longa, uma história curta.
os emissários do Papa Leão XIII tiveram que excomungar o patriarca Miguel. E uma vez excomungado, o patriarca Miguel também foi e excomungou o Papa, acontecendo um cisma, um retalho na Igreja de Cristo. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. A Igreja foi fundada sobre a rocha de Pedro. Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, eu construirei a minha igreja. Não existe comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão plena com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, se não for na igreja fundada por Jesus, sob Pedro, cum Petrus et sub Petrus, com Pedro e sob a direção de Pedro, debaixo, debaixo da jurisdição, debaixo do governo do vigário de Cristo. A palavra vicários significa isso, aquele que está no lugar de. São Pedro está no lugar de Cristo. O Papa está no lugar de Cristo. E nós precisamos crer no papado, muito mais do que crer no Papa X, Y ou Z, nos 266 papas da história, papas muito santos, papas angélicos, mas papas também que tiveram fraquezas na área moral, na área governamental, pastoral, mas nós cremos no papado. Os católicos estão esquecendo disso. Os católicos, eles estão achando que eles são analistas do papado e metralhando os papas, porque não conhece a história da igreja, não sabe que a igreja passou por diversas rupturas, lutas. A igreja esteve prestes a desaparecer. Na época, no século IV, São Jerônimo disse isso, que a igreja dormiu católica, acordou ariana. Precisou que Santo Atanásio escrevesse ao Papa, e o Papa não compreendeu Santo Atanásio nas suas decisões teológicas, na fé católica, na fé autêntica, ortodoxa, e o Papa acabou ficando contra Santo Atanásio. Mas graças a Deus o Papa não governa a igreja sozinho, ele tem os cardeais, tem bons bispos que o aconselham, que mostra para ele aonde está talvez a sua fraqueza. E o Papa sempre com a luz do Espírito Santo, com o auxílio de Deus que age através também do colégio dos bispos, o Papa continua como o timoneiro da barca que leva a humanidade, que é a igreja. A igreja é a barca que leva a humanidade, aqueles que adentram ela, ao porto seguro da salvação. E nesse período, no período do cisma do Oriente, foi muito dolorido, porque a igreja rompeu, meus irmãos, rompeu assim por 1000 anos. Foi um milênio inteiro que a igreja oriental, ortodoxa, bizantina, ficou distante da igreja católica, do rito latino. São cristãos, sim, tem a sucessão apostólica, sim, mas enfraqueceu de tal maneira a evangelização na Europa e principalmente na Ásia, que o Islã veio dominando tudo. Então São Josafá, que era ortodoxo de berço, mas com a luz do Espírito Santo, ao invés de ser padre da igreja ortodoxa, ele quis ser padre da igreja católica. Ele conservou sim o rito litúrgico ucraniano, eslavo, mas na regra de São Basílio Magno e também debaixo do governo da sé de Pedro. Isso fez com que ele chegasse ao sacerdócio e tivesse muito êxito na evangelização dos povos eslavos, que tinha aquela cisão semelhante ao que acontece hoje com os católicos e os protestantes. Tem esta diferença
esses ataques, às vezes mútuos, que fere a unidade da igreja. João capítulo 17, versículo 21. Como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia. Ut unum sint, que todos sejam um. O Papa João Paulo II, que é polonês, é de cultura, de sangue eslavo. Em 1995 ele escreveu uma encíclica justamente com esse título tirado do Evangelho de São João. João 17, 21. Ut unum sint, que todos sejam um. E no número 54 da encíclica, o Papa João Paulo II diz que a igreja precisa, e ele faz uma prece, que a igreja volte a respirar com os seus 2 pulmões. É uma expressão que o corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo tem 2 pulmões. A igreja ocidental do rito latino e a igreja oriental do rito grego ortodoxo. Mas é a mesma igreja. Graças a Deus, no dia 7 de dezembro de 1965, houve uma conciliação por parte do Papa Paulo VI e do Patriarca de Constantinopla. 10 anos depois, o mesmo Papa São Paulo VI teve um gesto de humildade que mostrou para toda a cristandade, para o mundo, que Cristo age através do Papa, como diz São Francisco de Sales, né? Que Jesus, a igreja e o Papa é uma realidade só. O Papa Paulo VI beijou o pé do Patriarca de Constantinopla, Melitão, isso em 1975, e ali aproximou mais ainda e foi retirado a excomunhão de ambas as partes, tanto da parte da igreja católica como da parte da igreja ortodoxa. A igreja ainda não foi unificada. Padre, quando que a igreja vai ser unificada? O rito oriental, ortodoxo, bizantino estará plenamente em comunhão com a sé de Pedro, com a sé petrina. Quando será isso, Padre? Isso fica muito claro na mensagem de Fátima. Dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora mostrou o inferno para os 3 pastorzinhos e disse que, para que as almas não caíssem tanto no inferno, ela viria pedir a consagração da Rússia ao seu coração imaculado. Se assim o fizesse, muitas almas seriam salvas e seria concedido ao mundo um tempo de paz, de bonança. Se isso não fosse feito, a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, causando perseguição à igreja, ao Santo Padre. Os bons seriam martirizados e o sofrimento seria muito grande. O pedido da consagração da Rússia ao coração imaculado de Maria, ele foi feito. A Rússia foi consagrada ao coração imaculado de Maria de forma mitigada. O Papa Pio XI consagrou o mundo, primeiramente, o mundo inteiro, incluindo a Rússia. A Rússia faz parte do mundo. Depois o Papa Pio XII consagrou o mundo, especificamente a Rússia, mas de forma privada. O Papa Paulo VI também fez consagração ao mundo. O Papa João Paulo II, consagração do mundo. O Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II, em 1984, reuniu uma cerimônia presidida pelo padre Gabriele Amorte, Dom Amorte, que viria a ser um grande exorcista desses nossos tempos. Não foi mencionado o nome da Rússia, mas em 1989, a própria irmã Lúcia disse que Deus acolheu a consagração, porque Deus não volta atrás nas suas palavras. O fato é que a Rússia ainda
não foi consagrada como a Virgem pediu em Fátima. Isso não é um achismo e nem uma análise de conjuntura. Isso é a realidade objetiva das coisas. Porque quando a Rússia for consagrada como o céu quer, como a Virgem quer, ela se converterá. E o que significa isso? A Rússia se converterá. Ela se tornará católica, ela se tornará o braço direito da igreja. O comunismo será dizimado do Kremlin de Moscou. E a Rússia, cheia do Espírito Santo, cheia de bons padres católicos, unidos ao Papa, a Rússia será uma força de evangelização para todo o Oriente Médio e Leste Europeu. Então, queridos, precisamos ainda rezar muito pela conversão destas 3 nações, da Rússia, da França e da Inglaterra. Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia por um motivo muito sério, porque os russos é um povo tão fechado, um povo tão bárbaro, tão forte, que foi o único país que travou os 2 maiores ditadores da modernidade. Napoleão e Hitler se renderam diante dos russos. Se esse povo não for consagrado, eles vão causar muitos males para a face da terra. O céu não brinca, o céu sabe o que está acontecendo. A onisciência divina sabe quem são os povos e as nações da terra. E Nossa Senhora, ela começa esta obra de unidade da igreja. Falava hoje cedo, repito, não haverá triunfo para o mundo enquanto não houver um triunfo no cristianismo. E o que é, padre, o triunfo? A vitória do cristianismo é a unidade. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai, que age acima de todos, em favor de todos. Que todos sejam um, Pai, como eu estou em ti e tu estás em mim. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia. Agora você está entendendo o que é o triunfo do coração imaculado de Maria. E para apressar este triunfo, nós precisamos viver, meus queridos, nós precisamos viver uma vida santa, uma vida doada, uma vida entregue. Precisamos, sim, ter discernimento, precisamos ler os sinais dos tempos, como Jesus pediu no Evangelho, mas muito mais do que estar atento ao que vai acontecer num futuro, que pode ser muito recente, mas pode demorar um pouquinho ainda, que nós estamos tateando estes tempos. Isso é notório, isso é claro, é nítido, está aí na vida de todos, mas o mais importante é a santidade de vida. Preciso, de novo, com a força do Espírito Santo, recordar para vocês, para cada um de nós, para o mundo inteiro ouvir, que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. Nós estamos esquecendo que quem vai redimir a sua vida, quem vai redimir o Brasil, quem vai redimir as Américas, a Europa, as nações, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse a Santa Faustina que o mundo jamais terá paz enquanto não se voltar à sua misericórdia. Deus é misericordioso, isso significa que Ele está pronto a cancelar todas as nossas dívidas, os nossos pecados, nos abraçar como o Pai do Filho pródigo, nos cobrir de beijos, de abraço, colocar anel nos nossos dedos, sandália nos nossos pés, cobrir a vergonha de cada um de nós, das nações, as vergonhas desses sistemas neocapitalistas, metacapitalistas, desses sistemas comunistas, genocidas, iluministas, e principalmente hoje,
nesta memória de São Josafá. Ele que morreu mártir, porque ele chegou ao episcopado e como bispo, ele foi promovendo a unidade da Igreja Católica com a Igreja Bizantina Ortodoxa. E os bizantinos o acusaram de desertor, que estava traindo a pátria e traindo também a sua religião, e o mataram. O capturaram perto de uma floresta, torturaram, mataram. Depois pegaram o corpo de São Josafá, amarraram num cachorro morto e jogaram no rio. E ele morreu se entregando pela unidade dos cristãos. Sangue dos mártires, semente de novos cristãos. Os algozes depois vieram a se converter à fé católica. Aqui está a força do triunfo do coração imaculado de Maria. O triunfo do coração imaculado de Maria também será precedido por uma multidão de mártires. Uma multidão de mártires, como a visão do terceiro segredo de Fátima, quando a irmã Lúcia relatou, escreveu o terceiro segredo de Fátima, e o Papa João Paulo II, no ano 2000, 13 de maio de 2000, por ocasião da beatificação de Jacinta e Lúcia, em Fátima, o cardeal Ângelo Sodano, assistido teologicamente pelo cardeal Joseph Ratzinger, que veio ser o Papa Bento XVI, leu para o mundo inteiro o terceiro segredo de Fátima, a visão do segredo do Papa sendo morto a tiros, numa colina, com uma cruz tosca, e do lado do Papa, cardeais, bispos, sacerdotes, leigos e leigas de todas as classes e idades, e o sangue dos mártires regando a terra e trazendo um tempo de paz. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. A Rússia, o Santo Padre me consagrará a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo um tempo de paz. Em 2010, quando o Papa Bento XVI visitou Fátima, o Papa Bento XVI disse assim, que engana aqueles que acham que a mensagem de Fátima findou, que ela acabou. Não, ela está em pleno curso. E as profecias de Fátima é um remédio contra o egoísmo hediondo de nações, raças, grupos ideológicos e indivíduos. São Gregório Magno, quando ele comenta a respeito da profecia, ele diz assim: Iacula que previdentur minus feriunt. Os dardos que se prevêem ferem menos. Vamos ser santos. Vamos entregar a nossa vida em adoração. Vamos deixar o Espírito Santo, Nossa Senhora, corrigir o nosso estilo de vida. Eu vejo que as pessoas gostam de ouvir homilias, com o avanço da internet, com o avanço do YouTube, tudo ficou muito fácil, a gente acessa inúmeros sites, a gente tem mais acesso ao conhecimento, isso tudo é muito bom. Mas se a gente fica preso a esse mundo virtual e esquece de ter aquela vida interior, rezar o rosário todos os dias, rosário é rosário, 3 terços, gozosos, dolorosos e gloriosos, todos os dias, 3 terços todo dia, padre, 3 terços todo dia, básico para todo católico. Católico médio que não reza o rosário todo dia, falho, muito falho. O dia tem 24 horas, muita falha na espiritualidade. O rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas, diz o Padre Pio. E o rosário é uma oração acessível a todos. Você pode rezar até acamado você reza o rosário. Reza
em casa, reza sentado, reza de joelhos, reza no carro, esperando o ônibus, no caminho para a escola, voltando da escola, diante do Santíssimo. Eu estou atendendo confissão, eu estou rezando o rosário. O rosário é a oração da paz, oração da paz. E nós temos o remédio que salva esse mundo. A vacina que traz a paz, que traz a graça para o mundo, está na sua mão, está na sua casa, está na sua família. E nós não estamos usando, porque estamos demasiadamente dissipados, mesmo sendo bons, mesmo querendo trabalhar para Deus. Dissipação muito grande, rezamos muito pouco. Aí pode dizer assim, não, mas temos que trabalhar, temos que organizar as coisas, temos que fazer. Sim, 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 1000 vezes sim. Mas os santos que trabalhavam muito, também rezavam muito. Então o erro está conosco. Santo Padre Pio, ele celebrava a missa 5h30 da manhã, só que ele acordava 3 horas, rezava o rosário completo, o ofício divino, oração pessoal, aí depois ele subia no altar. São Luís e Santa Zélia Martã eram pai de famílias. Pai de família, pai e mãe de família. Família santa, de Santa Teresinha. Antes de ir bordar, antes de ir trabalhar, antes de resolver os negócios, São Luís Martã tinha 2 horas de oração pessoal. Quem que faz isso hoje em dia? Dissipados, todos nós dissipados, preocupados, entrando na esteira desse mundo. E se nós não tivermos vida interior, meus irmãos, se nós não tivermos paz no nosso coração, diante dos acontecimentos, os acontecimentos que estão aí, abarcando todos nós, todas essas situações, as dificuldades próprias deste tempo, se não tivermos uma vida alicerçada, principalmente com a oração do rosário e a participação na Santa Missa, nós não iremos aguentar as perturbações deste tempo, as tentações. Você está percebendo na sua vida que você está ficando um pouquinho, espírito, muitas vezes, de desânimo. O desânimo está vindo. Parece que está faltando o ar da alma. O que é a graça para a alma é o ar para o corpo. Deixa faltar o ar para você ver. Se você não começa a se debater. Deixa faltar a graça no coração. Se você não começa a ficar desesperado. Por isso temos que renunciar. A renúncia tem muita força, porque nós temos que renunciar aos males que estão ao nosso derredor. Nós não estamos lutando contra fulano, ciclano, beltrano, contra um sistema, contra uma nação, etc. É contra os demônios. Efésios 6:10. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais espalhadas nos ares. Esta guerra biológica, ideológica que estamos vivendo, todo o século XX, já foi explicado isso demasiadamente, já fiz isso, até curso sobre isso, de consagração a Nossa Senhora, chamado Século de Satanás, na visão do Papa Leão XIII, em 1884. É um tempo difícil, Nossa Senhora aparece em Medjugorje desde 1981, está na terra todos os dias, os videntes, tem lá a Vitska, o Ivan e a Mirídia, eles têm todos os dias, continuam ainda com aparições diárias, porque Nossa Senhora está do nosso lado, porque a batalha é espiritual, é o Apocalipse 12, o Papa João Paulo II disse isso, é um tempo de grande batalha, é um tempo de muita luta espiritual, porque o demônio, Apocalipse 12, ele sabe que pouco tempo lhe resta, e sabendo que pouco tempo resta, ele está apelando, está igual aqueles times da Libertadores da América, quando começa a terminar o jogo, eles sabem que estão perdendo, e eles começam a dar butinada para tudo quanto é lado. Eu não vou falar nem o país que gosta de dar butinada, mas tem um país aqui da América Latina, eles são butinudos, eles apelam, eles são despeitados, eles não sabem perder. O demônio está dando butinada, vai dar muita butinada, vai dar muita
rabada na vida de muita gente. A cabeça dele vai ser esmagada, e já foi esmagada no Calvário. Mas a cauda, os seus estertores, está fazendo um estrago muito grande, muito grande. E se nós não rezarmos o rosário todos os dias, rosário, gozosos, dolorosos e gloriosos, estaremos desprotegidos, não teremos força de evangelização, não teremos proteção eclesial, não teremos proteção familiar, pessoal, social, emocional e psicológica, porque estamos tomando o lugar do Salvador do céu e da terra, que é Jesus Cristo. Ponha-se no seu lugar, meu querido filho, filha da igreja, ponha no seu lugar de criatura, dobre os joelhos, reze, criatura. O dia tem 24 horas, para com essa moleza. Padre, mas a gente é fraco. Você é fraco, eu sou fraco, tu és fraco, ele é fraco, nós somos fracos, vós sois fracos, nós somos fracos, mas tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, para com essa conversa fiada, veja quanto tempo no Netflix, veja quanto tempo na frente de televisão, de seriado, veja quanto tempo desperdiçado em conversas inúteis, e depois a gente não sabe porque está triste, porque está desanimado, porque está sem esperança, e quer resolver tudo, quer construir, quer fazer, e quer ter ideias. Tudo isso é muito bonito, vamos trabalhar, vamos ter ideias, vamos ir para frente enquanto a gente pode. Deus está nos dando tempo, mas a oração e a adoração no meio católico está ficando raro. São Josafá derramou o sangue dele pela unidade da igreja, e é tão profético isso, meus irmãos, que o cisma da igreja, o cisma do Oriente, quando a igreja oriental se separou da igreja católica, era dia 16 de julho de 1054. Nossa Senhora apareceu na Cantábria, em Garabandal, com o título de Nossa Senhora do Carmo. E Nossa Senhora disse para as videntes, Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, que quando vier o milagre, ou seja, um sinal portentoso que a divina providência fará nas colinas da aparição, tanto na Espanha, em Garabandal, quanto no Próbodo, em Medjugorje, e também a 7ª aparição que Nossa Senhora prometeu em Fátima. Na primeira aparição, de 13 de julho de 17, Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para rezarem o terço todos os dias e irem todos os dias 13 na cova da Iria. E ela viria uma 7ª vez. Esta 7ª aparição de Nossa Senhora de Fátima ainda não ocorreu. Quando ocorrer a 7ª aparição de Nossa Senhora de Fátima, que coincidirá muito bem com o milagre de Garabandal, com o sinal também que Nossa Senhora, a divina providência, a Trindade, deixará em Medjugorje. Veja que o céu está debruçando sobre a terra, e as pessoas não estão nem aí com essas notícias. Evangelion, boa notícia. O céu está visitando a terra, está descortinando a história, está mostrando o rumo para nós. Não, mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero saber da próxima série do Netflix, o próximo livro de romance que eu vou ler, a próxima conversinha fiada de uma aula online que está mais enchendo linguiça do que realmente levando as pessoas para o conhecimento da verdade. Nesse dia do milagre, Nossa Senhora disse: a Rússia se converterá. Os cristãos protestantes, nossos irmãos, também se converterão. Haverá um só rebanho, um só pastor, e será concedido ao mundo um tempo de paz. Se essa conversa que nós tivemos aqui é supérflua, o que é importante então na sua vida? Na vida da tua família, na vida das nações, na vida da igreja, o que é importante? Iacula quae previdentur minus feriunt. Os dardos que se prevêem ferem menos. Por isso que as profecias são nos dadas. Quem tem ouvidos, ouça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.